песню заводила про степного сизого горла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Nessa segunda noite do nono Seminário Nacional de Didática da História, nós vamos abordar o tema da didática da história. Então, ontem a gente trabalhou uma abordagem um pouco mais geral, um pouco mais política, mais ampla. E agora a gente vai trabalhar uma abordagem mais específica de reflexão sobre a didática da história, suas características, os seus caminhos futuros. E nós temos aqui para partilhar conosco essa discussão, para fazer suas provocações e depois para debater com a gente, o professor Odimar Cardoso, que é graduado em História pela USP e mestre e doutor em Educação também pela USP, e foi diretor da Sociedade Internacional de Didática da História e foi docente e pesquisador da Cátedra de Didática da História da Universidade de Augsburg. Também, aqui do meu lado, o professor Rafael Sade Teixeira, que é graduado em História pela PUC de Goiás e mestre e doutor em História pela Universidade Federal de Goiás e professor de Didática da História na mesma universidade. Nós definimos, então, e primeiro fala o professor Rafael, aproximadamente meia hora, na sequência o professor Odimar, e daí a gente se prepara, então, na sequência, para as perguntas, para os comentários e para a discussão de vocês. Fica à vontade. Bom, boa noite para todo mundo. É um prazer estar aqui de novo, Sérgio. Obrigado pelo convite. Estar mais uma vez aqui em Ponta Grossa é sempre um prazer pelas pessoas, os professores aqui, que sempre tratam a gente muito bem. Também por ser um lugar que influenciou muito a produção nossa lá em Goiás, nessa área de didática. E pelos alunos, né, que eu pude conhecer também e que tem travado uma grande luta aí nesse momento que a gente está vivendo, né, tem acompanhado de longe aí, inclusive respondendo o processo por isso, né. Então, primeiro eu queria deixar a solidariedade ao pessoal que está sendo processado, né, por uma luta política que foi travada aqui de enorme importância, né. Bom, a minha fala sobre o tema que nos foi dado é qual é a contribuição brasileira à didática da história. Então, é um tema que que eu acho extremamente complexo, né, porque o primeiro problema é o que é didática da história. Se a gente quer saber qual a contribuição dos brasileiros à didática da história, mas o que a gente está chamando de didática da história, né? Então a gente poderia responder o que é didática da história de várias formas, mas eu vou tentar centrar num tipo de concepção didática da história e tentar pensar quais as contribuições que os autores brasileiros têm dado a essa didática da história, desse tipo, e também desafios que a gente possa ter nessa área a partir do contexto que a gente está vivendo, né? Contexto político que nós estamos vivendo. Acho que há uma alteração na situação brasileira, que talvez um dos marcos seja 2013. A partir de 2013 nós temos grandes transformações no ambiente político brasileiro, uma tensão profunda entre dois lados que disputam as narrativas políticas no presente e também para disputar o presente, tem que disputar o passado. Tem que disputar uma percepção de passado. Então, acho que isso coloca também desafio para essa área da didática da história, né? Bom, o que nós estamos chamando de didática da história aqui, né, para pensar qual é a contribuição brasileira? Didática da história, há um tempo atrás, no Brasil, há pouco tempo atrás, na verdade, era um termo que estava associado à técnica de ensino, como ensinar, né? Muitas vezes nem metodologia de ensino, mas técnica mesmo de ensinar, né? Muitas vezes didática da história, até hoje ainda em vários lugares, a gente associa didática da história a como dividir o quadro, a como que o professor deve andar na sala de aula, tem lugares que roupa ele deve vestir, especialmente as meninas, que roupas elas devem vestir quando vai dar aula. Mas de toda forma, a didática da história parecia estar associado a
a uma área que não é da história, não tem nada a ver com a história. É uma forma, os historiadores produzem história e algumas pessoas vão lá e transportam essa produção de história que os historiadores fizeram para os alunos nas escolas. Então, como eu vou transformar essa discussão dos professores, dos pesquisadores? Eu vou transmiti-la. Como eu vou transmitir para os alunos na escola? Essa era uma visão mais padrão do que é didática da história, né? Constantemente uma área técnica dentro da área de ensino, né? Porém, nos últimos anos, surgiu no Brasil uma discussão que altera o significado didático da história. Então esse termo passa a ter um outro significado, uma outra concepção. Essa discussão que alterou o significado didático da história, ou vem alterando, porque é uma disputa, né, no próprio campo do ensino de história, sobre essa definição, ou sobre o que nós estamos chamando de ensino de história, o que nós estamos chamando de didática da história, ela vem influenciada por uma literatura alemã que começou a ser produzida no final da década de 60 na Alemanha Ocidental e que demarcou uma mudança no que é a didática da história lá na Alemanha. Então, quando eu leio a pergunta qual é a contribuição dos brasileiros à didática da história, eu tendo a ler que há uma concepção didática da história produzida lá na Alemanha Ocidental, que os brasileiros se apropriaram dela nos últimos anos e que deram contribuições a essa concepção, né? Então, eu pensei na minha fala em falar um pouco sobre essa concepção, como ela foi gestada na Alemanha, na década de 60, 70, especialmente na década de 70, ali, onde tem mais produção, e depois pensar um pouco a realidade brasileira. O que os autores brasileiros acrescentaram, contribuíram, mudaram, e que desafios nós temos nesse contexto que a gente está vivendo, né? Eu não sei se vai dar tempo de fazer tudo isso, porque a proposta já foi meio longa, né? Mas o que der para fazer já está ótimo, né? Bom, para entender essa discussão, tem um problema no Brasil, que eu acho, que é o modo como a gente recebeu as discussões didáticas da história na Alemanha. Um dos grandes problemas é porque a gente tem pouco acesso à produção dos alemães, né? Todo mundo aqui já ouviu falar do Husserl. E provavelmente também já ouviu falar do Klaus Bergmann. Fora ele, nós temos alguma coisa que foi recentemente traduzida do Bodo von Boris. E até onde eu acompanhei, porque eu confesso que nos últimos 2 anos eu não pude mais acompanhar a discussão, nós não temos mais outros autores traduzidos para o português. Então, há claramente um predomínio da divulgação do que o Husserl produziu, né? São vários livros traduzidos para o português do Husserl, um artigo do Bergman e algumas coisas recentes do Bodo von Boris e praticamente nada dos outros autores alemães. Esse pouco conhecimento, pouco acesso ao que os alemães produziram, ele constrói... quer dizer, ele cria uma contradição, né? Porque a didática da história, muita gente está interessada nela no Brasil, né? Em todos os lugares, todos os estados, tem gente citando o conceito de consciência histórica, citando Husserl, citando esses autores da tradição alemã. Mas, ao mesmo tempo, esse grande interesse contrasta com o conhecimento que nós temos do contexto de produção e dos autores que produziram sobre essa temática. Além, essa contradição, ela cria vários problemas. Uma é que a ênfase no Husserl produz uma certa noção de como se ele fosse ele tivesse criado tudo aquilo, que aquilo é o pensamento dele, né? E quando, na verdade, foi um movimento na Alemanha que envolveu vários historiadores, vários pesquisadores que começaram a produzir sobre isso, né? E tentar realmente transformar o modo como a história era pensada e a relevância social da história na sociedade alemã naquele momento. Um outro problema é que do modo de recepção é que para a compreensão do que aconteceu na Alemanha é que essa recepção ela teve ela foi muito socializada, ela cresceu muito vinculado à educação histórica,
né, especialmente na Universidade Federal do Paraná, onde grande parte das traduções foram feitas lá e tal. Então, o nome do Husserl, conceitos como consciência histórica, aprendizagem histórica, que são desenvolvidos lá na Universidade do Paraná, que são da didática da história, foram construídas junto com a metodologia da educação histórica, que é uma metodologia de tradição anglo-saxônica. Então, o que eu percebo, depois eu vou chegar nisso, é que no Brasil a gente reconstruiu mesmo a forma de se fazer, de se pensar a formação, e criamos uma coisa nova, né? Bom, dentro desses... E teriam vários outros problemas na nossa recepção da didática da história alemã. Então, por isso que eu acho importante contextualizar o surgimento, né? Que foi a coisa que eu estudei também, que é os autores que começaram a produzir, alguns textos de autores que começaram a produzir na década de 70, especialmente a partir de 1972 na Alemanha. E ali, o que dá para perceber, e vários autores falam isso, eles estavam respondendo a uma crise de legitimação, era o que era chamado de crise de legitimação da ciência histórica na Alemanha Ocidental. Por que uma crise de legitimação? O que significa legitimação, né? O que é uma crise de legitimação? É simplesmente o fato de que a sociedade mudou e a história parece não responder às carências de orientação da sociedade alemã. A história parece que o modo como ela é feita, o modo como ela é produzida, ela não atende mais às necessidades e aspirações da própria sociedade. Bom, essa crise de orientação, ela dá para compreender assim, muito bem, porque, veja, a Alemanha teve uma experiência muito radical no tempo, que é a experiência do nazismo. E quando a guerra acaba, há uma mudança, uma ruptura na experiência no tempo muito grave, profunda. E não necessariamente os estudos históricos acompanham imediatamente essa ruptura. Né? Quer dizer, o Hobsbawm, por exemplo, fala que há uma crise, um conflito de gerações nos anos 60, no mundo inteiro, né? Especialmente os países mais envolvidos economicamente. Por conta da experiência, assim, grande parte, por vários motivos, mas a experiência da guerra é fundamental. Porque, veja, o pai do menino que cresceu antes da Segunda Guerra Mundial, ele pegou uma Alemanha entre guerras, pegou crise de 29, pegou Primeira Guerra, pegou Segunda Guerra. O cara cresceu num mundo... O moleque que nasceu na década... que tinha 18 anos em 68... ele cresceu no pós-guerra, aquele que nasceu depois da guerra, ele cresceu numa Europa em crescimento econômico, uma Europa em era ouro, idade de ouro. Né? Então essa ruptura na experiência faz com que a experiência que o moleque teve, o jovem, não seja compreendido pelo pai, que nasceu e cresceu num outro mundo. Né? E ao mesmo tempo o jovem tenta romper com quem é o pai, porque ele não identifica com a experiência do pai, nem com o que o pai é. Né? Então, quando você vê a juventude dos anos 60, ou pelo menos nas suas expressões mais radicais, você vê né, as frases de maio de 68. Eu não quero ser como meu pai. Não confio em ninguém com mais de 30. Jovem, estudante, você é jovem, mas seu sindicato é do século passado. Veja que a ideia de velho, jovem, está o tempo inteiro demarcada por essa juventude de 68. Justamente para tentar, como expressão dessa ruptura no tempo, né? Na experiência no tempo. Mas, se isso está acontecendo em vários lugares do mundo, na Alemanha, o Norbert Elias é um que fala isso, foi muito pior. Na Alemanha, essa ruptura é mais forte, porque, primeiro, eles perderam a guerra. Segundo, eles passaram pela experiência mais radical, né? O nazismo, o Holocausto. Terceiro, eles são culpados por isso. Então, essa juventude que cresce depois da guerra, mesmo que não tenha participado de nada disso, eles são acusados de terem participado. De serem alemães, né? Então, eles carregam a culpa do nazismo. E mais, o governo alemão, pelo menos segundo as acusações, inclusive dessa geração de 68, que começa a mexer nas coisas,
esse governo alemão teve uma tendência no início, a República Federativa, a não discutir o nazismo. Não vamos meter o Bodo von Boris fala que prevaleceu durante muito tempo, e ainda é presente em parte da consciência histórica de alunos que ele estuda, a ideia de que o nazismo foi um acidente. Então veja, a ideia de acidente é, olha, a Alemanha vinha bem, teve um acidente, depois voltou ao normal. Então, se é um acidente, nós não temos que discutir esse problema, não temos que problematizar isso. Porque foi um acidente, agora já estamos tudo bem. Agora essa geração de 68, não, ela vai acusar a geração dos seus pais. Ela vai dizer, vocês fizeram isso. Vocês produziram essa experiência. E mais, grande parte dessa geração de 68 vai dizer, o fascismo ainda está presente. Os elementos do fascismo estão presentes na cultura até hoje, na nossa cultura até hoje. Bom, segundo vários autores, Sivotec é um, e o Weismann também diz isso, que a história não havia acompanhado essa mudança na sociedade alemã. Segundo Weismann, a história teria continuado nos mesmos parâmetros gerais, claro que houve mudança, mas em termos gerais a história continuava ainda no interior dos mesmos paradigmas de quando se produziu a nação alemã. E essa história não servia mais. E não poderia servir mesmo, porque, veja, o Hitler fala lá no Mein Kampf, no Minha Luta, ele fala que a matéria que ele mais gostava, o professor que ele mais gostava era o professor de história, Ele diz isso, infelizmente, a gente não gosta de falar, eu nem gosto de falar isso também. Mas ele adorava o professor de história dele, o relato que ele faz do professor de história é assim, olha, o jovem que assistia a aula desse professor, ele não tinha como não... quando o professor falava como nós fomos grandes e agora nós estávamos sendo humilhados, não tinha um jovem que não se emocionava e que não queria bater na mesa e dizer, nós temos que fazer alguma coisa para reerguer a Alemanha. Nós que sempre fomos grandes, precisamos voltarmos a ser. Então, se esses caras estão acusando, dizendo que a história é a mesma história que a gente está ainda nos moldes clássicos da grande nação, então nós estamos falando que a mesma história que produziu o nazismo está ainda sendo ensinada numa sociedade pós-nazismo, uma sociedade que foi ocupada, uma Alemanha dividida, uma Alemanha... E grande parte do pessoal na Alemanha na década de 60 há um crescimento das cadeiras das universidades, E entra muita gente, e grande parte desse movimento que começa a produzir a didática da história é esse pessoal que nasceu ou durante a Segunda Guerra ou depois da Segunda Guerra. O Husserl mesmo nasceu em 1938. Quer dizer, ele não participou do nazismo, ele pegou, ele não participou da guerra. É essa geração que cresce no mundo pós-guerra, grande parte dela, porque o Weismann é um pouquinho mais velho e tal, que vai começar a tentar renovar os estudos históricos para resolver isso que alguns autores chamaram de crise de legitimação da história. Essa crise é tão grande que alguns estados eles retiram. Em 2 estados na Alemanha, eles retiram a história do ensino. Substitui a história por outras matérias, Poderiam ser estudos sociais seria uma espécie de ciência política, E estudos sociais seria uma tradução mais ou menos do que seria, assim, para nós, substituindo a história. Isso significa dizer que a história parece não ter muita relevância, assim, não está sendo considerado como relevante. Então, na década de 60, final da década de 60 e 70, começa uma produção grande de teóricos da história, tentando renovar reflexões sobre a história, e pessoas pensando, nós precisamos discutir qual é a relevância social da história. Bom, esse debate ele vai produzir muita coisa, Primeiro vai ter uma ampliação, então, da ideia de didática da história. A didática da história passa a ser aquela disciplina da história que lida com a relevância social das reflexões sobre o passado para o presente e para as expectativas de futuro.
didática da história, então, não está lidando simplesmente com como ensinar história, mas ela está preocupada com qual é a relevância da história na vida contemporânea, na sociedade contemporânea. Como os homens em vários lugares, homens e mulheres em vários lugares, né, produzem afirmações sobre o passado para se orientarem no tempo presente. Então ela está nos museus, ela está na mídia, está na televisão, está nos jornais, hoje está na internet, ela está... Em todos os lugares se produz afirmações sobre o passado, interpretações, reflexões sobre o passado, e essas reflexões sobre o passado produzem orientação para os homens do presente. Então surge esse conceito de consciência histórica, não vou detalhar essas coisas aqui, mas aqui eu vou começar, então, isso tudo que eu falei agora, até agora é meio básico, né, para todo mundo que tem alguma discussão sobre isso, mas eu queria detalhar agora aqui uma coisa, veja, por que a história precisava ser importante? Por que precisava-se de uma disciplina onde os historiadores pudessem discutir a relevância das interpretações sobre o passado, das afirmações sobre o passado? Porque era preciso, de novo, conectar as aspirações e carências de orientação de uma sociedade que se transformou ao modo como nós interpretamos o passado. Era preciso sair dessa crise de legitimação, era preciso sair desse isolamento do historiador, né, e retomar para que realmente serve isso que a gente está produzindo, o que o historiador está fazendo interessa para pessoas que não são historiadores, para pessoas que têm outros trabalhos e que não lidam com a história profissionalmente. Porque se a gente não resolver isso, então realmente não tem importância história no ensino de história. Para que a gente quer que todas as pessoas estudem história? Né? Ao mesmo tempo, era importante lidar com o quê? Com uma cultura. Os caras estavam preocupados com a cultura. Existe uma cultura que produziu o nazismo. Ou a gente começa a questionar que interpretações do passado esse pessoal tem para produzir um tipo de orientação dessa, ou nós vamos continuar fazendo isso, continuar reproduzindo atitudes perigosas, né? Mas aqui eu entro numa questão que eu acho que é importante. Não era homogêneo esse movimento, né, dos alemães. Existiam várias diferenças entre esses autores, e eu mapeei algumas nessa pesquisa que eu fiz, né, que foi uma pesquisa rápida, assim, não tive chance de aprofundar muito ainda. Mas existiam correntes e divergências, né? Por exemplo, o Bodo von Borges, no artigo de 2001, né, que foi traduzido em 2001, mas acho que... Não, esse artigo é direto do alemão, é atual, se eu não me engano, agora depois tem que conferir aqui. Ele dizia que esse movimento podia ser... Existiam dois extremos desse movimento, os historiadores começaram a se envolver com didática, a pensar a didática da história. Um era uma galera que fazia um discurso de campo emancipatório, que a didática da história ela é um campo emancipatório, que a história serve para emancipar as pessoas das opressões que nós vivemos, né? Então, quer dizer, é o homem que sofre nesse mundo e quer se libertar do sofrimento. E a didática, o ensino da história, não só o ensino na escola, mas a história nos ajuda a nos emanciparmos. E outro que ele chamava, que é, segundo o Bodo von Borges, a figura mais expressiva dessa concepção emancipatória é uma figura que chama Annette Kuhn, que criou uma didática da história crítico-comunicativa, e uma posição liberal conservadora. Esses seriam os dois extremos, né? Que seria o Joachim Rolfs, que seria uma expressão dessa liberal conservadora. E o grupo do centro, veja, você tem dois extremos, um é emancipatório, vinculado a uma tradição marxista, mesmo que não fosse o marxismo clássico, né? Uma tradição liberal conservadora, e no centro, o que segundo eles é um grupo que saiu mais fortalecido nos anos 70, era formado pelos que se unificaram em torno da ideia de consciência histórica. Então, segundo o Bergman, era um desses caras que estava no campo do centro, o Klaus Bergman, mas tendendo para o campo da esquerda. Tanto que ele defende esse papel emancipatório da didática da história e da história, né, enquanto ciência. O Husserl era um cara
que está ali no centro mesmo. Né? Esse grupo do centro, que se articula em torno da consciência histórica, do termo consciência histórica, é o que vai sair fortalecido e que vai dominar uma posição de didática da história. Então, quando chega para nós a ideia de que a didática da história alemã é assim, nós geralmente estamos falando de um grupo do centro lá. Não necessariamente todas as formas de se entender didática da história da década de 70, que se renovou na década de 70. Mas a divisão desse... Veja uma ideia do mais radical, da ala mais à esquerda, né? A Annette Kuhn dizia assim: história implica na reconstrução das condições históricas de opressão, na intenção de possibilitar a superação das mesmas, dessas condições de opressão. Então, esse é o objetivo central de se ensinar história para ela. Reconstruir as condições de opressão com o objetivo no presente de superar essas condições, emanciparmos das condições estruturais de opressão. Né? Olha o que num artigo o Rolf fala assim: a mudança radical não é um valor absoluto. Obrigado. A reforma cautelosa e a melhoria do que existe. Olha a mudança do discurso. Olha a diferença do discurso. A reforma cautelosa e a melhoria do que já existe, né, é talvez a solução mais humana. Né? Então, politicamente, há uma diferença. Né? O grupo do centro, entretanto, se articulou pensando o quê? Essas discussões de emancipação, elas não garantem a especificidade do conhecimento histórico. Né? É preciso pensar a especificidade e peculiaridade da história. Se eu falar que a história serve para a emancipação, outras ciências também servem. O que realmente a história serve? Né? Qual a especificidade da história? Mesmo que ela sirva também para a emancipação, o que realmente eu ensino quando eu ensino história? Por que história e não outras coisas? Por que a história especificamente é importante? Por isso que a discussão sobre consciência histórica passa a ser relevante, porque ela garante um certo acesso a uma racionalidade interna da própria história. Quer dizer, os homens, para viver, precisam de um tipo de consciência que é próprio de um pensar histórico. Que eles precisam disso para viver, não necessariamente através de cientistas, mas eles precisam desse, por exemplo, organizar suas experiências no tempo. Né? Eu não cheguei nem perto. Bom, existem várias outras divisões entre os alemães lá, né? De concepções deles, em relação a se a didática da história é uma disciplina da ciência histórica, ou se ela é uma disciplina interdisciplinar, se ela é uma área de intersecção, e várias outras questões que foram colocadas, né? Na definição da própria área de didática da história, não vai dar para eu entrar aqui nessas coisas. De toda forma, então, a pergunta que era a mais central: como que os brasileiros receberam isso? Né? Então, na minha opinião, não são muitos os brasileiros que estão se dedicando a pensar essa disciplina da didática da história tal como os alemães pensaram ou a partir dos alemães. Não são muitos no Brasil. Porém, eu acho que eles produziram coisas significativas. Inclusive, duas pessoas que eu acho muito importantes nesse trabalho são esses dois que estão aqui nessa mesa. Que são das principais figuras que têm pensado a didática da história, né, no Brasil, a partir dessas referências. E outra pessoa que eu acho que tem um papel que foi muito importante para trazer esses conceitos também e socializar esses conceitos no Brasil é a Maria Auxiliadora Schmidt, a partir da educação histórica. Então, não é a didática da história, mas está usando conceitos que são de autores dessa didática, como consciência histórica, aprendizado histórico e tal. Então, não somos muitos assim que estão pesquisando isso. Mas o que dá para perceber é que nenhum deles consegue simplesmente transpor essa concepção dos alemães para a realidade brasileira. Não há uma transposição. Não pode se falar em transposição de modo algum. Né? Todos eles, nos seus textos, têm apontado ou certo desconforto com determinadas questões que são colocadas pelos alemães,
ou até apresentado mesmo claramente determinadas divergências, né? Então teria várias coisas que eu já consegui mapear em vários autores, né? No Serre, no Oldmar, nos textos da Schmitt, de várias outras pessoas da UFPR que têm trabalhado com esses autores alemães e tal. Mas eu vou centrar em poucas coisas aqui porque o tempo é curto. Uma das coisas é, alguns desses autores não abandonam e não vão abandonar, não estão dispostos a abandonar, uma tradição crítica que o Brasil tem muito forte. Então, quando eu estou falando de tradição crítica, eu estou falando mesmo de uma relação, por exemplo, com Paulo Freire e com determinados paradigmas do marxismo. Determinada aproximação com autores, por exemplo, no caso da Schmitt, com Mesaros, né? Mas eu acho que no Serre, com Paulo Freire, o pessoal próprio, que está aqui o Thiago também, né? Tem feito uma discussão com o Paulo Freire e o Husserl. Então veja, essa ideia de abandonar, não se abandona, embora o Husserl ele realmente está no centro, ele não pensa em termos de emancipação, do sentido crítico da ala esquerda da Alemanha. Eu acho que o Oldmar acha mais para a direita, né, hoje, né? Sim, você colocaria? Não tenho certeza. Certeza. No Brasil, a didática da história ela parte ainda de determinadas críticas. Nós vivemos uma realidade que é o quê? Com quem que a gente fala? Para quem que a gente fala? Com pessoas, com oprimidos. Seja negros, sejam indígenas, sejam trabalhadores, ou filhos de trabalhadores, como é o estudante da escola pública, né? Então nós não podemos abandonar mesmo, nós não conseguimos abandonar essa ideia de que nós precisamos nos emancipar, nós precisamos enfrentar as condições de opressão. Tá. Outro exemplo, a Schmitt, por exemplo, cunhou o termo contra-consciência histórica. Então, ao invés de desenvolver, ampliar a consciência histórica, nós precisamos de uma contra-consciência histórica que seja contra o capital. Veja que isso é uma tradição do marxismo, né? O Serre, no projeto Jovens Diante da História, trouxe questões que são próprias do nosso contexto, que nós não vamos ter como abandonar, né? Nós precisamos, se a didática da história está preocupado com as carências de orientação e como que a história pode contribuir com isso, ditadura, escravidão, são temas que aparecem e que precisam ser discutidos, porque nós temos que lidar com os nossos próprios holocaustos. Nós não conseguimos não lidar com os nossos próprios holocaustos. E terceiro, que eu não vou estender, porque o Oldmar vai tratar justamente disso, que é mesmo o trabalho que o Oldmar está fazendo, que é pensar como esses conceitos da didática alemã, alguns desses conceitos, pelo menos, ou de uma corrente da didática da história alemã, eles carregam, eles estão centrados, foram construídos dentro de um ponto de vista eurocêntrico, né? E que também dificilmente vai servir para a gente lidar com eles aqui numa realidade como a sociedade brasileira que nós temos e várias outras sociedades. Ou seja, alguns desses conceitos, eu não sei como que o Oldmar está desenvolvendo isso ainda, mas ele já tinha discutido isso comigo várias vezes. Essa é uma outra questão que somos nós que vamos ter que colocar, né? São os subalternos que precisam colocar nesse debate com os alemães, né? Quais conceitos não estão muito marcados por esse caráter eurocêntrico que não nos podem servir? Longe de produzir emancipação, eles podem estar legitimando dominação. Para terminar, então, porque eu sei que já estourei o tempo, eu queria apresentar um elemento que me parece que é um olhar que eu tenho sobre o Husserl, que eu acho que a gente precisa discutir, né, assim. Porque não me parece ser só uma opção crítica. Eu opto pela crítica. Eu opto por pensar classes sociais ou por pensar os sujeitos subalternos. Não é isso só. Não é uma questão normativa. Se você opta por isso ou por aquilo. É preciso questionar os fundamentos ontológicos, os fundamentos sobre os quais estão fundados um pensamento. Porque os fundamentos desse pensamento produzem já a orientação já política para ele. Né?
E há algo que eu tenho pensado sobre o Hirzman, que é o fato de que todo o fundamento dele está construído, e não estou desconsiderando todas as outras contribuições, né, dele, e vários outros conceitos importantíssimos para pensar justamente a relevância social da história. Mas a gente precisaria fundar essa didática da história sobre outras bases ontológicas, né? Toda a fundação ontológica está, na minha opinião, e assim, estou me preparando ainda para um embate sobre isso, né? Porque isso provavelmente dá muito pau, né? Sobre a ideia de sujeito, uma separação ainda do sujeito moderno mesmo. Né? Existe um sujeito que sofre experiências no tempo. O sujeito que tem intenções e sofre experiências no tempo. Ou seja, existe um tempo intencional, as intenções no tempo, e as experiências no tempo. As intenções no tempo é parte desse sujeito, que você acessa através da hermenêutica, da compreensão das intenções do sujeito. E existe as experiências do tempo, que são as condições exteriores a esse sujeito. Dentre as condições exteriores, está tanto as instituições, né, as questões econômicas, quanto está a própria morte. A morte é uma experiência no tempo. Assim como um cara que quer algo, mas a instituição não permite, ou as condições econômicas não permitem, elas também são experiências no tempo. Então veja que o modo como ele estrutura a realidade está baseado nessa dualidade. Até o modo de compreender a realidade está baseado numa dialética entre hermenêutica e analítica. A hermenêutica lida com o sujeito intencional, com as intenções, a analítica com as condições. Então nós precisamos criar uma dialética que mostra que o sujeito é fruto. Ele tem intenções, mas essas intenções são limitadas pelas condições estruturais. O que eu tenho ficado incomodado, é que eu acho que essa dualidade, mesmo que você coloque ela dialeticamente, como ela está fundada sobre uma dualidade, ela não é uma dialética viva, real, concreta. Ela é feita artificialmente, né? Ela ainda está fundada no sujeito, tanto que o Arthur Assis, ele percebeu muito bem que o centro do Hirzman é hermenêutico. É a compreensão do sujeito nas intenções. Isso o Arthur não falou, mas é a minha interpretação. As consequências desse tipo de pensamento, elas são sempre limitadas politicamente. Por quê? Porque o que o sujeito tem que fazer? Ele tem que, através da razão histórica, então da formação histórica, ele vai aprender a lidar melhor com as condições exteriores do mundo. Se a gente não produz o mundo dessa forma, o sujeito e as condições, mas a gente tende como um movimento, o ser como um movimento único, total, que não se separa do mundo, nem das condições em que ele vive, ele se produz enquanto sujeito no mundo, nessas condições. Se a gente parte desse ponto de vista, então não adianta simplesmente eu formar o sujeito individualmente, sem que as condições também não sejam mudadas. Eu não sei se isso está muito claro, eu acho que está bem confuso, na verdade, né? Mas eu vou ter que deixar para o debate, para a gente aprofundar, se vocês quiserem. Isso tem a ver com as experiências que eu vi esse ano nos contextos de luta. Mas eu vou deixar para o debate, né? Então, porque aí a gente pode aprofundar isso. Eu posso explicar, ser mais didático, tá? Já que é didática da história? Muito bem. Obrigado, gente. Bom, a gente fez aqui uma divisão meio involuntária do trabalho. Foi meio sem querer, mas acho que vai funcionar bem. A gente não combinou, mas o Rafael falou um pouco do que os brasileiros já fizeram pela didática da história, e o meu objetivo aqui é falar do que os brasileiros, não só os brasileiros, mas todos os subalternos do mundo podem fazer pela didática da história. O título da minha apresentação, então, é Para a Descolonização da Didática da História. Essa apresentação está online nesse endereço, então todas as coisas que eu vou mostrar aqui, só vocês irem para esse goo.gl/vxgpym, está tudo lá.
essa apresentação, ela tem, que eu vou fazer aqui hoje, ela tem o mesmo título de uma apresentação que eu fiz há um mês, mais ou menos, na Federal do Rio Grande do Norte. Apesar de ter o mesmo título, são apresentações diferentes. Essa apresentação que está aqui foi completamente modificada depois do Natal, em função das críticas que eu recebi lá. Então, eu mudei de ideia em relação a algumas coisas e já alterei isso aqui. Não mudei de ideia em relação a outras, mas fortaleci os meus argumentos. E eu devo apresentar esse mesmo tema em outros 3 lugares antes de finalizar um texto que vai ter esse mesmo título da apresentação, que não é um texto exclusivo meu, é um texto que eu estou escrevendo com várias outras pessoas de outros países. E, então, essas apresentações ajudam a organizar o argumento e melhorar a qualidade do texto. Então, com esse endereço que eu deixei para vocês aqui, esse endereço continua sempre o mesmo. Então, conforme eu for apresentando isso em outros lugares, eu vou acrescentando aqui os logotipos desses outros lugares e vou modificando o conteúdo do que está aqui apresentado. Então, isso é uma forma de, eventualmente, vocês poderem, no futuro, acompanhar o quanto que o meu pensamento está evoluindo em relação a isso que eu vou falar hoje, o quanto que eu posso mudar de ideia até que o texto seja publicado definitivamente. Esse título, Para a Descolonização da Didática da História, ele é uma referência a um texto que eu escrevi há 10 anos, que se chama Para uma Definição da Didática da História. É um texto do qual eu discordo da maior parte das coisas que eu escrevi há 10 anos nele. Então, de certa forma, o que eu vou apresentar hoje é uma crítica não só ao meu próprio texto, mas uma crítica à didática da história alemã, de uma certa forma. Eu acho que quando eu escrevi esse texto aqui, eu estava muito fascinado pela didática da história alemã. Eu escrevi esse texto enquanto eu fazia a minha pesquisa de doutorado na França. E eu fui para a França fazer a pesquisa de doutorado porque eu era aluno da USP. E é meio natural que você vá para a França, porque a USP acha que só existe a França. E aí, totalmente sem querer, quando eu estava na França, eu estava, por sorte, eu estava na França, mas eu estava numa França perto da fronteira com a Alemanha. E aí eu ia para a Alemanha no final de semana, ia nos sebos e comprava um monte de livro. Eu voltava com malas de livros em alemão sobre didática da história. E aí, por isso que, apesar de eu estar escrevendo na França, tem muito mais autores alemães que franceses nesse texto de 10 anos atrás. Mas esse texto foi escrito num momento de deslumbre, assim, para quem estava vindo da didática do ensino de história francês, a didática da história alemã parecia assim a coisa mais maravilhosa do mundo. 10 anos depois eu tenho uma porção de críticas em relação à didática da história alemã, por isso a ideia de fazer esse texto. Então, o objetivo da minha apresentação aqui hoje é responder essas 4 perguntas. Primeiro, o que é didática da história, já que não é aquilo que eu disse que era 10 anos atrás, o que é para mim hoje é importante para a gente entender o resto do texto, o resto da apresentação. O que é descolonização, e aqui eu estou falando em descolonização epistêmica, para ser mais claro. Terceiro, por que é necessário, então, descolonizar a didática da história? E quarto, como fazer isso? Que aí entra essa parte da divisão que a gente fez aqui, que o Rafael falou que os brasileiros já fizeram, e eu vou falar já que a gente está num congresso sobre a Revolução Russa e sobre utopia, vou falar o que é a minha utopia em relação à didática da história, que é descolonizá-la. Então, primeira pergunta, o que é a didática da história? O Rafael já me ajudou e falou um monte de coisa aqui, já ganhei um tempo extra, né? Eu só queria acrescentar essa análise que ele faz de por que os alemães precisavam romper radicalmente, eu concordo absolutamente com ele,
eu acho importante acrescentar uma coisa que ele não falou, que é assim, não basta os alemães terem motivo para fazer, eles precisavam de muito dinheiro para fazer o que eles fizeram. Então, por que o Estado, uma coisa que o Rafael não disse, que eu queria acrescentar, mas que não vai nada contra o que ele disse, só acrescenta, é por que o Estado alemão deu um monte de dinheiro para a didática da história, né? Porque assim, não é que os alemães construíram uma didática da história fantástica porque eles são mais inteligentes que a gente. Eles construíram uma didática da história fantástica porque eles têm muito mais dinheiro. É simples assim, né? Assim, em primeiro lugar, eles construíram uma didática da história fantástica porque eles não fizeram mais que obrigação. Porque se a gente vivesse... Não, estou falando sério. Se a gente vivesse o contexto que eles viveram, a gente teria obrigação. Sabe, um negócio básico, assim, por que no Brasil a pesquisa em combustíveis alternativos é de ponta? Porque, pô, óbvio, né? A gente está num lugar que tem tudo para ser bom em combustíveis alternativos. Por que os alemães são bons de didática da história? Porque, veja só a desgraceira que é a vida deles, né? Os caras acabaram de sair do nazismo e viveram um comunismo que não é qualquer comunismo. O comunismo alemão era um negócio de louco, né? E aí eles tinham que se livrar, no mesmo contexto, se livrar da herança nazista, lidar com um país dividido ao meio, que era meio comunista, meio, assim, um capitalismo metido a bonzinho, né? E veja o caos que era isso, né? Por que você precisava de historiador e por que você precisava encher os historiadores de dinheiro naquele contexto? Porque assim, o que o Estado alemão esperava dos historiadores? Ó, gente, eu preciso que vocês limpem a herança nazista, que vocês se preparem para limpar a herança comunista, porque nos anos 70 ainda tinha Alemanha comunista, mas já tinha um plano de que isso não ia durar muito tempo, né? E os alemães são organizadinhos, né? Eles fazem tudo certinho. Então eles sabem, ó, daqui 10 anos vai acabar o comunismo, a gente precisa lidar. O que a gente vai fazer com esse bando de comunista que tem aqui dentro do nosso próprio país? Então eles planejaram isso, estrategicamente. E a didática da história, que começa nos anos 70, ela tem essa função. Tanto que, ao longo dos anos 90, a didática da história alemã vai ficar famosa em todos os países ex-comunistas. Porque ela virou um exemplo de como lidar com esse passado comunista, como é que a gente varre os comunistas para debaixo do tapete, né? Então, o historiador tinha só que varrer os nazistas para debaixo do tapete, varrer os comunistas para debaixo do tapete, e tinha um desafio gigantesco que é, como é que a gente vai entrar na União Europeia e ser o líder desse negócio, né? E veja, competindo com a França, que estava inteirinha, né? A França estava inteirinha. A disputa, apesar da guerra, né? A disputa entre França e Alemanha continua no pós-Segunda Guerra, e a França tinha tudo para vencer, porque a França está saindo tranquila, a Alemanha está saindo dividida no meio, com uma metade comunista, com passado nazista, e os alemães tinham que vencer a França nesse contexto, e venceram. Deram um 7-1 na França, né? Graças aos historiadores alemães. Mas só os historiadores alemães só foram competentes para lidar com essa tragédia aqui, porque eles receberam rios de dinheiro do Estado alemão. E o Estado alemão só deu rios de dinheiro para os historiadores, porque se os historiadores não fizessem a lição de casa, a Alemanha não ia ser hoje a sede do Banco Central Europeu. A sede do Banco Central Europeu ia ser na França e não na Alemanha. Então, o Banco Central Europeu estar dentro da Alemanha é um sinal de que a Alemanha venceu a Segunda Guerra Mundial e a França perdeu, né? Meio não foi assim que aconteceu em 45, mas depois foi assim que aconteceu, né? Então, eu acho que para a gente querer descolonizar a didática da história alemã, a gente precisa ter essas duas coisas que eu falei em mente. Primeiro, os alemães não fizeram mais que obrigação. Eles só cumpriram aquilo que o contexto pedia que eles fizessem. Então não é assim, mas quem somos nós para descolonizar um negócio que foi criado pelos grandes alemães? Não tem nada de grandes alemães. Eles só fizeram a obrigação dele e ainda assim fizeram a obrigação porque tinham rios de dinheiro para ajudar, né? A gente precisa ter, isso pode parecer uma bobagem, mas se a gente não tiver isso em mente, a gente não vai descolonizar nada.
Se a gente olha para o europeu como, eles são muito mais inteligentes que a gente, não são, né? E uma das coisas bacanas que aconteceram em Natal foi a gente trouxe uma pesquisadora alemã que trabalha com racismo e ela falava do Brasil como um lugar que é um modelo para os alemães sobre o combate ao racismo. E aí as pessoas ficaram assim, como assim essa alemã está falando isso, né? Nós somos um modelo? Sim, nós somos um modelo. Nós estamos anos-luz à frente da Alemanha no combate ao racismo, né? E ela olha para o Brasil como, nossa, essa política aqui é bacana, eu quero implementar na Alemanha um dia, esse é o meu sonho, né? Dito isso, aí, bom, o Rafael já falou disso, mas só para ficar bem claro, assim, né? Quando a gente fala em didática da história, a gente está falando estritamente dessa origem alemã, né? Porque, assim, pode ter alguém que enxerga assim, não, é tudo ensino de história, só que os alemães chamam de um jeito, os franceses de outro, os ingleses de outro. Não, veja, o fenômeno é um só. Só que o jeito de olhar e explicar esse fenômeno são completamente diferentes. Não tem nenhuma relação possível entre didática da história, ensino de história e educação histórica. São três coisas completamente diferentes. Isso precisa ficar claro para a gente. E por que eu falo em descolonizar a didática da história e não o ensino de história e não a educação histórica? Porque a didática da história é o que tem de mais avançado. Então, a gente vai olhar para aquilo que... Assim, a didática da história é uma ruptura em relação ao ensino de história e à educação histórica. Eles deram um passo adiante. Eu considero que a educação histórica e o ensino de história estão presos no século XIX ainda. E a didática da história alemã deu um passo para dentro do século XX. E cabe a gente dar um passo para dentro do século XXI. Os alemães ainda estão estagnados no século XX. A didática da história alemã, ela é bacanérrima para os anos 70. Mas ela é absolutamente ultrapassada. E atualizar a didática da história significa trazê-la para o século XXI e fazer isso, na minha opinião, é obrigatoriamente descolonizá-la. Descolonizar a didática da história é fazer esse papel, assim como os alemães. E aqui, assim, não estou menosprezando os alemães, né? É uma herança gigante o que eles deixaram para a gente, de trazer acabar com o ensino de história e com a educação histórica e trazer isso para o século XX, cabe a gente agora trazer isso para o século XXI. Então, eu disse para vocês que são três jeitos diferentes de explicar a mesma coisa. Essa coisa eu chamo de fenômeno da circulação social das narrativas históricas. A gente tem nomes diferentes para isso em várias línguas, tá? Só que todos estão falando a mesma coisa. Só que quando a gente dá um nome numa língua, a gente limita o entendimento. Então, os alemães chamam esse fenômeno da circulação social das narrativas históricas de cultura histórica. Eles inventaram um termo cultura histórica para explicar isso. Só que a cultura histórica não explica todo o fenômeno da circulação social, ela explica um pedaço. Os franceses chamam isso aqui, chamaram no início do século XX de memória coletiva, que depois foi elaborado pelo Know-how e virou o conceito de lugar de memória. Os ingleses chamam isso aqui de... Apesar de existir também o conceito de cultura histórica em inglês e em francês, não tem nada a ver com o que os alemães chamam de cultura histórica. Em francês até tem dois conceitos de cultura histórica. Eles falam em culture historienne e culture historique, que são duas coisas diferentes, mas nunca achei um francês que soubesse me explicar a diferença entre eles. Mas não tem nada a ver com o que os alemães chamam de Geschichtskultur, né? Mas é o jeito alemão de olhar para esse fenômeno da circulação social das narrativas históricas, é a Geschichtskultur. Os franceses têm o lieu de mémoire, os ingleses têm a public history, né? Os ingleses não, mas a tradição anglófona criou a public history. Os russos têm uma tradição russo-soviética bem interessante que eles chamam de Socialnaya Pamyat, que é a memória social. E a Rússia é um lugar bacana, interessante, porque eles têm, dentro da Rússia, o conceito
Lá original, eles trabalham muito com lugar de memória e com memória coletiva. Então você acha em russo o termo memória coletiva, que é uma cópia do que os franceses falam, mas você tem um conceito estritamente russo que vem lá do Vygotsky e do Luria e do Leontiev, que na segunda metade do século XX vai ser trabalhado dentro da história. Então esse conceito de memória social dos russos também é um jeito bem interessante e um pouco esquecido, porque depois que acabou a União Soviética, eles viraram de novo meio colônia cultural da França e falam mais em memória coletiva do que em memória social, mas isso está lá, esses autores estão ali. Precisa ler russo, porque não está traduzido nada, mas é bem bacana mesmo. Então, assim, só para dar uma ideia para vocês de 4 jeitos diferentes de explicar isso que eu chamo de fenômeno da circulação social das narrativas históricas, né? E o que inclui esse fenômeno? Tudo que a gente pode imaginar. A história nas comemorações cívicas, nos monumentos, na televisão, nos videogames, na internet, blá, blá, blá. E eu pus em vermelho aqui embaixo 2 coisas que é onde está a briga. Nesses 4 conceitos, no russo, no alemão, no anglófono, no francês, você tem uma disputa de se a história científica está dentro dessa circulação social ou não, né? Aí depende de quem quer puxar a sardinha para o seu lado. Na minha opinião, ela não só está dentro, como desde o século XIX ela está em decadência. A importância da história científica tem uma descendência que, na minha opinião, é inevitável, né? Ela passa de... os historiadores passam de os monopolistas da narrativa histórica. Toda a narrativa histórica vem praticamente de um historiador, ainda que no XIX a gente tenha o romance histórico e tal, mas os historiadores são quase detentores do monopólio da narrativa histórica no XIX. No XX, eles passam não mais monopolistas. Você tem milhões de outras narrativas no XX, você tem história no cinema, blá, 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 nos quadrinhos, mas o historiador ainda é uma referência. Eu vou lá e vejo no cinema, mas eu estou preocupado com o que o historiador pensa sobre aquilo. E no XXI a gente entra numa etapa que assim, o historiador não vale mais nada, né? Agora, isso aqui depende. E veja, você tem uma disputa dentro desses conceitos, tá? Mesmo dentro do conceito alemão de Geschichtskultur, dependendo de quem usa o conceito na Alemanha, você vai ter gente que inclui a história científica como parte da Geschichtskultur e tem gente que deixa a história científica como algo à parte, pairando, assim, né? Então, E, assim, a primeira vez que eu usei esse conceito, o fenômeno da circulação social das narrativas históricas, eu escrevi sobre isso em alemão. E aí, o que eu chamo de circulação em alemão, eu uso a palavra Fluss. E aí, quando eu falo em português, eu faço questão de retomar esse negócio, porque Fluss em alemão é rio. E eu acho que rio dá uma ideia bacana de como essas coisas acontecem, de como é que as narrativas históricas vão meio... circulando e molhando as pessoas, e aí às vezes tem umas pororocas, e aí tem chuva, sabe? Eu acho que quando a gente traduz por circulação em português, perde um pouco dessa ideia do rio, que eu acho que tem tudo a ver com isso aqui. Bom, aí eu vou falar de uma definição de didática da história para fechar a resposta à primeira pergunta. Jesus! Eu respondi só uma das 4 e já está acabando. Mas tudo bem, eu corro. O que está em vermelho são coisas que ainda não existem e que eu acho que a gente deve fazer. E o que está em preto são coisas que os alemães já fazem desde os anos 70. E veja, eu acho importante a gente ter em mente isso. Eu considero que esses 4 princípios da didática da história estavam postos nos anos 70, mas que os alemães perderam a mão, tá? De certa forma, eles se desviaram desses princípios que eles mesmos estabeleceram nos anos 70. Né? Então, primeiro,
construir uma didática da história que seja pautada em meta-história, em teoria da história, e não em pedagogismo, né? E aí, assim, eu acho que isso é um avanço gigantesco para o mundo, porque, assim, se a gente for pensar, no caso do Brasil, a gente tem 2 referências de teoria pedagógica, né? Que, assim, os parâmetros curriculares nacionais estão mortos, mas não estão mortos. Oficialmente eles existem, né? E aí os parâmetros curriculares nacionais dizem o quê? Que no ensino fundamental é Piaget e no ensino médio é Pernoud. Tanto Piaget quanto Pernoud são igualmente... Não é que eles são suíços, eles são genebrinos, né? E é muito estranho que um país como o Brasil escolha 2 teorias pedagógicas e as 2 tenham sido feitas em Genebra. Tem que ter alguma coisa estranha, não pode ser normal. Né? Não é assim, não, a gente segue 2 caras de Genebra. Não dá para achar que isso é normal. Tem alguma coisa estranha. E segundo, nenhum dos 2 entende nada de cotidiano escolar. Nenhum dos 2 é pedagogo, de fato. O Piaget é psicólogo, o Pernoud é sociólogo. O Pernoud entende de massa de dados sobre escola, mas nunca pôs um pé numa sala de aula. Então, assim, por que a gente vai escolher 2 genebrinos, um sociólogo e um psicólogo que nunca puseram um pé numa sala de aula para ser a nossa referência de teoria pedagógica? Por que a gente não vai usar um historiador de referência, sabe? Não faz mais sentido? Faz mais sentido. Os alemães acharam isso nos anos 70, acho que isso é uma grande contribuição deles. E veja, eu não estou dizendo que a gente não possa usar sociólogos e pedagogos e psicólogos, eu só estou dizendo, não é que a gente precisa fazer isso, mas eu só estou dizendo que é estranho que a gente dê essa ênfase nas teorias pedagógicas em vez na própria história. Segundo, segunda coisa que a didática da história fez foi ultrapassar essa ideia de que didática da história é só o ensino dentro da escola, né? Não dá para pensar a escola sem pensar tudo que está fora da escola e que influencia o ensino mesmo. Terceiro, constituir um campo de pesquisa autônomo. E quarto, ter uma autoria coletiva e plural, que é algo que só existia na Alemanha dos anos 70, tá? Eu preciso fazer uma explicação bem rápida sobre o contexto do que era a Alemanha dos anos 70, para vocês entenderem isso. Toda a Alemanha era dividida em cátedras nos anos 70 e hoje não é mais. Como que funciona quando você tem cátedra? Todos os professores doutores, eles estão subordinados ao poder de um catedrático e eles não têm estabilidade. Só o catedrático tem estabilidade, tá? E isso faz com que os catedráticos sejam pessoas extremamente poderosas, a ponto de impedir que um deles seja mais poderoso que o outro, tá? Então, não tem um papa da didática da história alemã nos anos 70, como tinha um papa da didática da história francesa nos anos 90. Isso não era possível por causa desse contexto. Como as cátedras na Alemanha foram desaparecendo, hoje a gente não tem mais esse contexto super produtivo que era de ter que se juntar, né? Você tinha a Annette Kuhn, se juntava com o Hüsen e com o Eismann e com o Schocken e com o Bergmann e com o Pandel. Pessoas com concepções políticas totalmente diferentes, trabalhando todos juntos. Porque todos eram catedráticos, né? E tinha essa coisa de um respeito. Para vocês terem uma ideia, como a figura do catedrático cativava um respeito, quando acabou a Alemanha Oriental, todos os catedráticos comunistas foram mantidos nas suas cátedras até se aposentar. Eles não foram demitidos. Eles continuaram lá pregando materialismo histórico e dialético até fazer 68 anos de idade. Pra vocês terem uma ideia de como é que é o respeito. Você não mexe nem no comunista, né? O professor da escola básica, não. O professor da escola básica foi pro olho da rua. Se você era formado em história na Alemanha Oriental, dançou, né? Mas o catedrático não. O catedrático ficou lá na Universidade de Berlim,
dando a aula dele do jeito que ele fazia na época dos comunistas. Jesus, meu tempo já estourou totalmente. 5 minutos, putz. Bom, e a gente está na segunda questão de 4, mas então vamos lá. O que é descolonização? Porque descolonização significa 1 milhão de coisas, tem 1 milhão de autores que falam sobre isso e tal, então assim, só para deixar claro, não estou falando de um período da história, não é aquele capítulo do livro didático, a descolonização da África e da Ásia, né? Não é o combate ao colonialismo, assim, vamos acabar com o colonialismo no mundo. E uma coisa que é importante dentro do debate sobre a didática da história, isso não é pós-modernidade, né? Porque assim, toda vez que eu falo de descolonização no contexto dos pesquisadores de didática da história, eles falam, isso é pós-moderno, sai fora, eu não quero nem ouvir o que você tem a falar. Não tem nada a ver com pós-modernidade isso aqui é tão moderno quanto todas as outras coisas que esses autores alemães falam. Então, o que eu chamo de descolonização aqui é uma reavaliação de todas as conclusões científicas dessa figura que monopoliza a produção científica, que é o homem europeu, branco, autorreferente, cristão, não deficiente, heterossexual. Né? Assim, veja, essa figura representa 5% da humanidade. Menos de 5%, mas representa mais de 50% dos cientistas. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E veja, por isso que eu digo que não é uma questão de pós-modernidade. Porque ser científico é prestar atenção em tudo que pode conduzir à conclusão de uma forma preconceituosa. O fato de que uma parcela insignificante da humanidade domina a ciência diz muito sobre o quanto que essa conclusão vai ser conduzida. Por isso que eu disse que isso é moderno, isso não tem nada de pós-moderno. Né? E aí, queria só pontuar 3 coisas. A descolonização não é o colonizado se libertar do colonizador. A ciência produzida por esses homens brancos europeus não consegue mais lidar com o mundo diverso que a gente tem. E aí eu estou falando, não é assim que a gente vai criar uma didática da história descolonizada e os alemães vão continuar na deles. Eles não vão continuar na deles, porque daqui a algumas décadas vai ter mais muçulmano que cristão dentro da Alemanha. Então, se eles continuarem olhando para o mundo daquele jeitinho deles, eles estão ferrados. Né? Então, a descolonização não é uma coisa assim que a gente precisa fazer, mas eles não podem continuar deles. Né? E a descolonização não é benéfica só para a gente, é para eles também. Né? E aí, para a gente, brasileiro, para a universidade brasileira, a descolonização tem uma ruptura grande, porque assim, a universidade brasileira, e especialmente a USP, está muito vinculada a essa coisa do modernismo, de um orgulho do modernismo. A Semana de Arte Moderna de 22, que lindo, né? E aí, descolonizar significa romper com esse paradigma modernista, né, que mais ultrapassado, né, depois não sabe por que a CAPES deu nota 3 para o programa da USP. Né? O cara quer pensar que nem modernista no século XXI, vai passar na avaliação da CAPES mesmo. Né? E veja, para quem está fora de São Paulo, talvez seja mais fácil, mas para os paulistas é um negócio quase impossível deixar de ser modernista. Né? Porque assim, o modernista tem essa neurose do século XX, que é assim, vamos pensar o Brasil. Tem Brasil, gente, esquece. Assim, pode até pensar o Brasil, não é que não pode pensar o Brasil. Mas você pode, por exemplo, pensar problemas regionais do Brasil, e não o Brasil como um todo. Né? Porque, de fato, quando alguém fala que está pensando no Brasil e está em São Paulo, ele não está pensando no Brasil, ele está pensando em São Paulo só. Né? Eu acho que o exemplo mais radical e absurdo disso são os parâmetros curriculares nacionais. Né? Os parâmetros curriculares nacionais foram escritos por 10 pessoas. Dessas 10 pessoas, não é que as 10 moram em São Paulo. As 10 moram na zona oeste de São Paulo. E dessas 10 que moram na zona oeste de São Paulo, 8 moram no mesmo bairro.
Como é que dá para falar que o parâmetro curricular é nacional? Ele não é nem parâmetro curricular nacional e não é nem parâmetro curricular paulistano. Ele é parâmetro curricular Zona Oeste paulistano, né? Então, esquece Brasil. Não tem Brasil, né? Não precisa ser o Brasil, né? Não precisa pensar o Brasil. Dá para pensar, por exemplo, como o Serri faz muito bem, pensar uma lógica latino-americana, né? Ou pensar de uma forma austral, algo que una a América do Sul à África, ou pensar numa escala planetária, né? Dá para fazer mil coisas. Vixe. Eu vou finalizar com isso aqui. Rapidinho, tá? Já acabou meu tempo, mas eu preciso apresentar esse quadro porque deu um tempão, deu trabalhão desenhar isso. E eu desenhei depois lá de Natal, porque as pessoas ficavam me perguntando, né? Aí eu falei, pô, assim vai ficar fácil de entender, né? Então esse quadro termina a minha apresentação e um pouco resume as coisas que eu disse até agora, né? Então, vamos lá. Essa minha tese de que tem de o que era no século XIX, como os alemães nos levaram ao século XX e o que a gente precisa fazer para entrar de verdade no século XXI que ainda não começou, né? Então, primeira coisa, no século XIX, aquilo que eu já falei, os historiadores tinham monopólio, no século XX os historiadores tinham autoridade, no século XXI a gente está caminhando para uma irrelevância. E aí a gente tem muitos historiadores que falam assim, vamos combater essa irrelevância. Assim, eu sinceramente acho que já era, sabe? Assim, quando a gente chega em Leandro Carnal, não tem volta, sabe? Então, eu acho que o que a gente precisa discutir é assim, como é que a gente vai administrar essa irrelevância e como é que a gente vai ressignificar o que é ser historiador para voltar a ser relevante. Se a gente ficar nessa de que o meu papel é ir lá no arquivo, ver os documentos e contar, a gente, né? É assim, eu acho que é uma praga, né? Assim, e não é só Karnal, né? É assim, Karnal e como chama aquele outro lá mais à direita ainda? O Vila, né? Assim, gente, sabe? É o fundo do poço total, né? É irrelevância, né? Uma sociedade que tem Karnal e Vila junto, acabou, né? Conceitos, né? No século XIX, os alemães criam essa coisa que em outras línguas, muitas vezes as pessoas falam que é a Geschichte, né? Que é a história, mas é a história pensada desse jeito alemão, assim, né? E aí, no século XX, a gente tem o conceito de consciência histórica, né? Ou Geschichtsbewusstsein, que é um conceito que não é da didática da história, é um conceito que vem do Gadamer, que é um conceito que é anterior ao Gadamer, se eu não me engano, mas que quem vai trabalhar mesmo é o Gadamer na década de 20. E aí, quando a didática da história é criada, na década de 70, eles primeiro falam, tem esse conceito do Gadamer aqui, vamos ficar em torno dele. Ao longo da década de 80, eles percebem que esse conceito do Gadamer também não vai muito longe e criam um conceito de Geschichtskultur, que é esse conceito de cultura histórica. Na minha opinião, esses dois conceitos já deram o que tinha que dar, né? E eu uso dois conceitos que eu criei, mas que mais ninguém usa, claro, só eu. Quem sabe, se eu fico falando um dia, as pessoas começam a usar, né? Primeiro, assim, eu acho um absurdo no século XXI a gente falar em cultura no singular. Eu acho o fim da picada. E para quem sabe alemão, cultura é um negócio, pesado. Assim, vocês conhecem lá o texto do Brecht, Se os Tubarões Fossem Homens? Né? Todo mundo conhece, acho que isso é uma referência interessante. A última frase do texto do Brecht é assim, es gäbe eine Kultur, wenn die Haifische Menschen wären. Né? Haveria uma civilização no mar, se os tubarões fossem homens. Né? Kultur, em alemão, significa civilização desse jeito mais século XIX que vocês podem pensar. Tá? Então a gente fala uma cultura. Então eu falo em Kulturen. E eu não acho que isso é bobagem. Eu acho que é fundamental
que os alemães aprendam a usar essa porcaria dessa palavra no plural logo, senão eles vão dançar. Né? E, assim, tem uma outra mudança que eu fiz no conceito, que é o seguinte, tem uma diferença em alemão entre o que se chama de Historie e o que se chama de Geschichte. Tá? Eles têm duas palavras para história em alemão, que não é que eles têm desde sempre, tanto que quando Hegel escreveu no começo do século XIX, ele precisou usar termos em latim para falar dessas duas coisas. Né? O Hegel fala em res gestai, rerum gestarum, e que é isso que a gente chama de Historie e Geschichte. Geschichte é o que aconteceu, e Historie é o que se contou sobre o que aconteceu. Na minha opinião, a cultura histórica tem muito pouco a ver com o que aconteceu. Tem mais a ver com a fofocaiada que as pessoas contaram depois. Né? Essa fofocaiada, ou historiografia, que às vezes dá no mesmo, é Historie, não é Geschichte, pelo amor de Deus. Então, por isso que eu falo em Historische Kulturen e não Geschichtskultur. Né? Bom, eu também tenho aí uma proposta para mudar o conceito de consciência histórica por uma coisa que seria, e veja, aqui é a mesma mudança, né? A consciência não é histórica em relação ao fato, ela é histórica em relação à segunda ordem, terceira ordem, ao que se contou, ao que alguém contou, que depois o outro contou, que depois o outro contou sobre o fato. Então essa consciência não remete ao fato, por isso que ela não é Geschichtsbewusstsein, ela é historische. E para mim, ela também não é singular, não pode ser Bewusstsein, tem que ser Bewusstseine no plural. E ela não é Bewusstsein para mim. O que interessa não é a consciência, mas porque o que os seres humanos fazem e agem em relação à história não é consciente, é inconsciente. E a gente não precisa usar o termo de inconsciente do Freud aqui, não precisa ter Freud. Sei que os historiadores odeiam Freud, têm medo só de pensar em Freud. Não precisa ser Freud, tá? Esqueçam Freud. Só precisa ter clareza de que os seres humanos não sabem o que estão fazendo quando reagem à história. Não é consciência, em hipótese alguma, é inconsciência. Por isso que eu falo em Historischen Unbewusstsein, né? E tem essas mudanças todas. Bom, para terminar, eu juro que eu estou terminando, os referenciais teóricos. Né? No século XIX, a gente tinha o neocolonialismo e o imperialismo. No século XX, modernismo, antropofagia, tropicalismo, pós-colonialismo. No século XXI, a descolonização e a história global são as principais referências teóricas. O problema é que você tem 1 milhão de conceitos de descolonização diferentes e 1 milhão de conceitos de história global diferentes, mas cabe a gente aí estudar isso e ir atrás. Bom, quem é o protagonista nessa história? No século XIX, só o homem branco europeu. No século XX, o homem branco europeu e aqueles colonizados limpinhos, né? Bem subservientes, que seguem ali, baixam a cabeça e fazem o que eles mandam. E no século XXI, eu acho que é inevitável que os ex-colonizados tenham à frente, por uma razão muito simples, né? Vamos pensar o seguinte, o Husserl nasceu na Alemanha, fez graduação na Alemanha, mestrado na Alemanha, doutorado na Alemanha, só fala alemão e inglês. Como é que ele vai falar do mundo, gente? Como é que ele vai falar do chinês? Como é que ele vai falar do russo? Não vai falar. Né? Quem vai fazer a teoria da história e a didática da história do século XXI é o chinês que fez doutorado na Rússia, que depois morou no Brasil, que depois foi para a África. Só dá para ser descolonizado nesses termos. O branquinho que nasceu num país, fez graduação num país, doutorado num país, viveu a vida inteira no país, não consegue captar em hipótese alguma o que é a humanidade. Por mais que esse branquinho vire e fale, ai não, estou falando dos seres humanos como um todo, está falando dos seres humanos como um todo, coisa nenhuma. Está falando do homem branco europeu, ponto, cara, você não entende. Você fala chinês? Você fala russo? Não fala. Então o que você acha que está falando do ser humano em geral? Não está falando só de você. O Frantz Fanon, que é um autor que eu acho mais importante da descolonização, chama isso de narcisismo do homem branco europeu. Porque ele acha que ele está falando do ser humano, mas ele está falando dele, né? Ele olha para o espelho e fala, estou falando de seres humanos. Que seres humanos, meu? Acorda. Né?
E agora eu juro, para finalizar, para acabar, eu fiz um esqueminha aqui, que deu um trabalhão, porque eu fiz no Paint, e o Paint é uma porcaria. E tentando mostrar um pouco o que era no século XIX, qual foi a contribuição alemã e o que a gente pode fazer, né? Então, o que era esse modelito francês, que os franceses chamam até hoje, e não tem vergonha na cara de chamar até hoje, de transposição didática, né? Que não existe em história. Transposição didática em história simplesmente não existe. É mentira. Pode existir em matemática, lá onde o Chevalier inventou. Em história não existe, nunca existiu, nunca vai existir. Então, você tem uma ciência de referência, aí você passa uma pedagogia lubrificante nessa... gente, não é meu isso. Foi um francês que chamou isso de pedagogia, eu escrevi em francês, para as pessoas acharem que... Né? Você pega o lubrificante e você passa em volta da história para poder enfiar no aluno. É essa a lógica. Mas, gente, não sou eu. Isso está escrito no texto do André Chervel. Não sou eu que estou falando. Vocês podem ler o Chervel. É ele que fala que tem que lubrificar, que o papel da pedagogia pensada no 19 é lubrificar a ciência de referência para enfiar no aluno. Não sou eu, gente. Lá em Natal, as pessoas me reprimiram. Como assim você usa esses termos de baixo calão? Eu falei, não sou eu que estou usando termos de baixo calão. É o Chervel, tá? Vocês reclamem com o Chervel. E não é à toa que o Chervel publicou esse negócio e caiu fora, foi para aposentadoria. Ele só teve coragem de escrever isso quando ele mandou assim, né? Mandou para o prelo e assinou a aposentadoria, né? Porque ele falou, ai Jesus, vai sobrar para mim. O que os alemães fizeram no século XX? Os alemães pegaram esse esqueminha tosco aqui e sofisticaram um pouco mais. Então, não tem mais lubrificante. É sem lubrificante agora. Não precisa mais de lubrificante. Por quê? Você tem uma ciência da história que está lá estabelecida no século XIX. Quer dizer, pelo menos os alemães acham. Eu não sei se tem não, mas eles dizem que tem. Aí essa ciência da história gera uma teoria da história, que gera uma didática da história, que aí pensa o ensino de história. Né? Isso é o que o século XX criou. Essa é a grande contribuição dos alemães. Como é que eu acho que a gente tem que andar para além do que os alemães fizeram? Eu acho que o nosso ponto de partida não é a ciência da história, até por conta daquela coisa que eu falei, gente, Karnal e Vila, acabou. Né? Então a gente tem que partir do fenômeno da circulação social das narrativas históricas. Todas as narrativas históricas importam, as dos historiadores importam sim, mas elas estão ali no meio de um monte de outras coisas importantes. Né? Aí a gente precisa escolher um conceito para explicar isso, não dá para explicar isso sem um conceito. Que pode ser o conceito de cultura histórica dos alemães, de lugar de memória dos franceses, de public history dos ingleses, de memória social dos russos, ou a gente pode criar outras coisas também. Né? E aí é esse conceito teórico, vejam, que aqui eu matei a didática da história, não tem mais didática da história, porque o que interessa é a cultura histórica só, né? Um pedaço da didática da história, mas não tudo que os alemães criaram. Aí a gente... olha só como isso aqui é subversivo. Só podia estar num congresso de 100 anos da Revolução Russa mesmo, né? Ainda bem que o MBL não veio, porque senão nessa parte eles iam começar a atacar ovo em mim. Olha só, esse conceito científico que serve para pensar o fenômeno da circulação social das narrativas históricas, ele serve para pensar a teoria da história também, além do ensino de história. Porque não dá para o historiador pensar numa história científica se ele ignora todas as outras narrativas. Não dá mais, gente. Dava no 19. Não dá mais. Tá? Aí, isso tem uma realimentação que passa por um conceito que ninguém usa, eu criei, mas só eu uso, que eu chamo de responsabilização científica. Que é como é que daqui a gente volta e interfere nesse fenômeno. E é aqui que muda o papel que o historiador tem no mundo. Como é que o historiador
ele vai interferir via responsabilização científica nesse fenômeno da circulação social das narrativas históricas. Se alguém quiser saber mais sobre o que é essa tal dessa responsabilização científica, que transforma isso não mais numa linha reta, mas num círculo, eu publiquei isso em 2 livros diferentes. Tem um texto meu que explica o que é responsabilização científica. Está em português, tá? Os 2. Esse livro aqui foi publicado na Alemanha, mas está em português, não entendo porquê. Eles resolveram publicar meu texto em português. E no Brasil tem esse livro aqui, que é mais acessível, o Ensino de História em Questão, da FGV, que tem um texto só meu lá, que chama Cultura Histórica e Responsabilização Científica. E aí é isso. Eu peço desculpas por atravessar o tempo aí. E eu falei só de metade ainda, né? Mas tudo bem, não, mas já tá bom.